Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje, nós estamos num cenário diferente, com um convidado diferente, né, Gustavo? Ficou muito bom isso aqui. A gente teve uma baita conversa antes, estou bem animado para esse episódio. É verdade, espero que vocês gostem. A gente já teve um podcast antes de iniciar esse e normalmente isso é um excelente sinal, né? Cara, eu tive que me concentrar para digerir bastante informação. Acho que vai ser muito bacana esse encontro, tá? Perfeito. E antes da gente apresentar o nosso convidado, nós temos recados? Temos sim. O recado para você que quer conhecer um pouquinho mais da Zaio, quem é a Zaio, né? Nós somos uma assessoria de marketing e vendas focada em e-commerce e empresas que buscam alavancar as suas vendas através de estratégias digitais. Aqui tem um QR Code, se você escanear, você vai para um site, no site com pouquíssimas informações, a gente já marca um bate-papo e entende como a Zaio pode ajudar vocês. E é muito importante fazer isso, afinal, a empresa que não vende, Quebra. E nós estamos aqui para ajudar nisso, tá? Perfeito, pessoal. Então, fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Ricardo é CEO da Transpotec, empresa blumenauense que ele ajudou a construir desde o início. Entrou em 2001 como assistente administrativo, quando a empresa tinha apenas 2 colaboradores. E hoje lidera uma operação com mais de 800 pessoas, mais de 11 filiais. Em 25 anos, a Transpotec se tornou uma das maiores frotas de empilhadeiras do sul do Brasil, com parcerias globais. Ricardo, que se define orgulhosamente como vendedor, é a prova de que consistência e liderança servidora constrói empresas que crescem. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gustavo. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, receber vocês aqui na nossa casa. E acho que a nossa empresa nunca ficou tão bonita. E parabéns aí para todo o time de vocês que deixou esse ambiente aqui muito legal. Que bom que gostou. Obrigado pelo apoio também da tua equipe, que foi super generosa com a gente aí de ajudar. Legal. Ricardo, você está participando desse podcast, já participou de outros podcasts, e normalmente a apresentação inicial é essa. Então a gente faz um pequeno resumo de quem é o Ricardo. Mas para o Ricardo, quem é o Ricardo? Então, o Ricardo é casado com a Yara. Ainda não sou pai, mas o Ricardo está como CEO da Transpotec. Eu falo estou porque sei quem me colocou aqui, né? A Transpotec, a minha função aqui, a Transpotec, ela não é mérito meu essa história, né? Eu tenho uma missão de dar continuidade a algo que está sendo colocado aqui, que está sendo proposto. Então eu me coloco como um vendedor, né? Sou cristão. Acho que dá um bom resumo, né? Do que eu acho quem eu sou de verdade. E aqui dentro, sim, eu sou o CEO. E até quando o senhor quiser que eu seja esse CEO aqui dentro. Perfeito. Ricardo, a gente é sempre feito de... com a vida a gente vai amadurecendo, vai mudando. Acho que as nossas prioridades mudam, os nossos objetivos mudam também. O que faz o Ricardo levantar todos os dias hoje? Qual é a tua busca? São 2 perguntas, né? O que faz eu levantar todos os dias e qual é a minha busca, né? O que me faz levantar todo dia, acho que é realmente a generosidade de Deus, né? Porque não depende de mim eu levantar. Se eu abro meus olhos, eu recebi isso de graça. E aí sim, eu vou em busca, né? Eu acho que nós temos uma missão aqui muito clara. Pelo menos nesse momento é o que a Transpotec coloca, né? A gente serve clientes aí através dos nossos equipamentos, mas a gente utiliza pessoas para fazer isso, né? Então acho que a Transpotec é um ambiente saudável de se trabalhar, onde a pessoa pode se sentir segura, é uma empresa que respeita a todos os colaboradores. Somos a única empresa GPTW do setor, né? Somos 4 vezes GPTW. E aí vocês vão me perguntar, não, mas me responde, qual é o teu propósito? Meu propósito é servir, nós somos uma empresa servidora e por onde a gente caminha, por onde a gente anda, a gente está crescendo, trazendo mais famílias para esse ambiente de trabalho, trazendo mais famílias para um lugar que pode buscar um trabalho digno em troca também de seu sustento. E a gente entende que é um propósito que o Senhor colocou no nosso coração, né? Se o Senhor me levantou como o líder que está à frente desse negócio, antes tão pequeno como você citou, e hoje, para a gente olhando de fora, muito grande, é porque é aqui o meu propósito de continuar o que ele colocou para ser continuado, né? Então a gente tenta não inventar muita moda e fazer o que tem que ser feito bem feito. Perfeito, perfeito, incrível. Ricardo, a tua história, algumas pessoas aqui talvez já tenham escutado, já tenham presenciado em algum dos podcasts ou eventos que tu participou. É uma história linda, incrível, inspiradora.
de alguém que entrou como um funcionário, um auxiliar administrativo, e hoje lidera uma empresa desse tamanho. O que tu atribui tu ter conseguido estar como CEO hoje? Esse pode. Bom, antes de mais nada, que são perguntas que são extremamente, para mim, óbvias, né? E eu dou a liberdade de cada um aqui, antes de eu responder, explicar um pouco de que eu tenho uma fé muito grande em Jesus e depois de um acontecimento na minha vida muito mais forte ainda, as coisas ficam mais claras, né? Como se escama cai dos olhos. Então, eu quero que você também entenda que está ouvindo, de que hoje eu consigo enxergar algo de uma forma diferente, respeitando aí a fé de cada um também. Mas o que hoje eu posso falar que não tenho mérito, né? A gente estava conversando no back ali. Eu vou ler para vocês o meu currículo, né? Eu não tenho formação acadêmica. Já vendi picolé, já vendi CD, entrei aqui, né, numa empresa que tinha 2 técnicos, entrei como funcionário. Passou de um tempo, eu tive a oportunidade de entrar com uma pequena parte da sociedade. Passou-se mais uns anos, eu tive a oportunidade de comprar essa empresa. Eu não tinha condições de pagar, eu errei a conta. E aí hoje eu olho para esse resultado até aqui e só posso te afirmar uma coisa: não é mérito meu, né? Então é importante fazer esse paralelo, porque muitas vezes a pessoa vai falar, nossa, fica se menosprezando. Não, não é isso. É porque é muito claro de que a Transpotec, eu fui colocado, né? Vou usar essa palavra. Eu fui instruído, guiado, eu estou sendo moldado dia após dia nesse cargo. Não é um cargo fácil. Eu não falo que não é um cargo fácil o de ser CEO da Transpotec. Eu acho que quando você está realizando um propósito que o Senhor coloca, você vai receber desafios à altura. Então eu acho que o mérito de eu estar aqui na Transpotec é puramente da vontade de Deus, porque competente eu nem sou para tanto. Sou humano, erro um monte, mas eu acho que uma característica, então, que me faz estar nesse cargo é muito mais do que qual é o meu mérito, sim. O que eu acho que é o meu coração ensinável, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou errado, eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás. O meu time sabe disso, que em momentos que a gente precisa se posicionar com decisão, a gente decide. O time que vem comigo, ele chega em momentos em que a gente, no dia seguinte, fala, olha, tem certeza? E se a gente não tem, a gente para. Então, acho que o mérito da Transpotec, o que gerou a gente estar nesse tamanho é o coração ensinável que essa empresa tem. Perfeito. Ô, Ricardo, e eu acho que antes de um grande ensinamento, ou talvez uma grande percepção que tu teve na época, que pode ser um baita do ensinamento para quem está nos ouvindo, é que eu acho que antes de tu empreender, tu intraempreendeu, né? Então tu entrou como um colaborador, tu com certeza se entregou de corpo e alma para a empresa também, trouxe toda essa grande espiritualidade que tu tem. Mas como é que foi esse processo para ti de intraempreender antes de qualquer coisa? Assim, o talento que eu falei que eu tenho ali, se você, Ricardo, tens um talento, né? Eu acho que reconheço que Deus me fez um bom vendedor, né? Tanto que eu sou orgulhosamente vendedor. Do meu crachá eu sou vendedor. Então, um vendedor é algo que é os talentos que Deus me deu. Tem uma parábola legal no livro de Mateus que fala da parábola dos talentos. Talvez depois, se for pertinente, a gente fala. Mas esse talento eu multiplico. Então eu já vendi picolé, e essa história, de novo, né, já contei algumas vezes. Graças a Deus nunca foi por necessidade, né? Eu vendia para poder, a cada X vendas, ganhava um. Depois eu vendi CD, eu já empreendi vendendo CD. Então, assim, nos meus 15, 16 anos, ali, quase entrando nos 17, eu gravava muito CD e eu fazia coletâneas para lojas de som na cidade. Então eu acabei conseguindo pagar meu segundo grau, fazer um curso de inglês, ter algumas outras opções graças a esse microempreendimento. E até chegar na Transpotec foi uma necessidade. Por quê? Porque eu passei na faculdade de Direito e assim que eu entrei na faculdade de Direito, eu só tinha uma opção. Ou eu fechava a minha gravadora, porque era na Univale, em Itajaí, ou eu não ia mais dormir, porque eu chegava em casa às 2 da manhã. E aí eu fui buscar um emprego com salário fixo, que me garantisse. E aí eis que o Senhor me faz parar na Transpotec, óbvio, né? Que naquela época eu não tinha essa visão. Hoje, olhando de fora, eu vejo que a mão dele realmente estava colocando. Isso tá não só para mim, para todos nós. Quando a gente olha de fora, numa perspectiva, a gente vai ver. E aí eu entrei aqui para trabalhar, porque eu precisava do meu salário fixo para pagar minha faculdade. Então eu deixei de empreender e vim ser funcionário da Transpotec, porque
eu não sou um cara de risco. Embora seja muito louco vocês falarem, não é possível, mas É o que eu pensei aqui. eu preferi abrir mão de empreender com CD, eu ganhava bem. Para vocês só ter um paralelo, estou falando nisso quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa agência de emprego, né? No meu último emprego ali, antes de sair para ir para a Transpotec, eu ganhava R$500 por mês. Esse era o meu salário quando eu entrei na Transpotec, R$500 por mês. Está na minha carteira de trabalho. Mas eu ganhava, no paralelo, 2.000 de CD. Então, desproporcionalmente, 4 vezes mais, né? E eu abri mão. Por quê? Porque eu não podia não pagar minha faculdade mais. Então, eu vim pela segurança, né? Então, eu não busquei o risco. Se eu buscasse o risco na época, eu continuaria gravando CD e falar, não, eu vou dar conta, eu não vou trabalhar. Então, esse espírito da responsabilidade que estava alojado aqui no meu coração fez eu tomar essa decisão. Glória de Deus, eu tomei essa decisão, né? Não empreendi gravando CD, decidi vir trabalhar na Transpotec, e aí eu pergunto, né? Se eu olho para trás, uau, e se eu tivesse decidido gravar CD para eu ganhar 4 vezes mais, né? E aí eu deixo, acho que uma mensagem, eu não conheço muito todo o público que vai ouvir, né? A internet é uma vastidão, mas isso é uma mensagem muito linda na Bíblia, no livro de Zacarias, que fala, não desperdice os pequenos começos. E nós começamos, cara. Eu comecei a trabalhar com uma garantia. Eu ia ganhar meus 500 pila por mês. Minha faculdade era 149, minha Topic era mais 89, então minhas contas iam fechar. E bati. 25 anos. E as portas foram se abrindo. Então, o meu empreender aqui era simplesmente uma necessidade. E eu aprendi muito aqui. Nesse início, até eu virar... Até 2010, então de 2001 até 2010, para responder realmente a tua pergunta, eu aprendi a segurar minha vaidade, segurar meu ego, porque eu já estava no quadro societário da empresa, mas existia um combinado que eu não podia falar que eu era dono. Era um combinado, eu era um moleque, né? Nossa empresa era a gente ouvia o mercado chamar ela de fundo de quintal. Então, a gente só tinha sonhos, mas tinha que batalhar. Então, a gente fazia acontecer. Aprendi a segurar meu ego, a segurar a vaidade, a ter paciência, a entender que as coisas levam um tempo, que eu fiquei 9 anos num galpão de 150 metros quadrados, não tinha mais espaço nem para a gente se mexer. Então, assim, tudo teve um tempo certo. Então, esse intraempreender, de virar um funcionário, logo depois dono, que perdurou por 9 anos, fez eu enxergar que eu não estaria aqui hoje, com essa cabeça, se eu não tivesse vivido aquilo que eu vivi como funcionário, de enxergar que nem tudo é como a gente quer. E o maior aprendizado para mim foi eu ser dono com ninguém sabendo. Porque eu nunca falei pro meu colega, tu sabe com quem tu tá falando. Porque colegas de trabalho, tem dias que fala, cara, eu não preciso te escutar. E na teoria precisava, mas eu não podia falar. Então, foi alimentando esse sentimento de servo, de servir, de não mandar, de servir, que eu carrego até hoje, né? Perfeito. E, Ricardo, existe a possibilidade de surgir outros Ricardos hoje na Transpotec? Cara, eu acho que... E aqui o Samuca tá ali, ele vai poder testemunhar ali com a cabeça se eu tô mentindo, mas a Transpotec, na minha gestão, eu acho que ela tem uma característica que me reflete muito o que realmente eu acredito, que é o Evangelho do Senhor. As perguntas que a gente faz aqui, que eu me faço o que é ter sucesso? Para mim, o que é ter sucesso? E se eu falo que sim, que eu tenho, eu já tenho que travar mais perguntas. Quem ganha quando eu ganho? Quem vence quando eu venço? Que vidas são transformadas quando a minha é? Então, a Transpotec fez alguns movimentos nessa história, são 25 anos. De 1 a 10 anos, eu era basicamente funcionário. Aí eu acabei comprando, tive a oportunidade de compra. Em 2021, a gente vendeu uma parte da companhia para um fundo americano, 40%. E de lá, nossa empresa continua, né, desde o dia 1 até ontem, ela é transformacional. Hoje eu tenho algumas pessoas que são nossos sócios aqui dentro, meus braços direitos de muito tempo. Então, eu acabei dando ações para alguns dos meus principais executivos como forma de gratidão pela nossa história. Não é para o futuro, e sim para o passado. A gente tem escola aqui dentro, por exemplo, o Projeto Pescar, que a gente
incentiva alunos com vulnerabilidade social. A gente tem pessoas que trabalham aqui dentro, que começaram como a menor aprendiz, depois são AMOCs, hoje já estão na área de vendas. Nós temos hoje perto de 22 gerentes na companhia. Nós já temos quadro de diretores. Então, assim, eu posso afirmar, não só pode existir Ricardos na Transpotec, como nós não conseguiríamos pilotar esse Boeing se eu não tivesse 6 Ricardos da Transpotec me multiplicando, que são os meus braços direitos, que eles não tivessem mais 15 individuais. Então, assim, nós somos multiplicadores de talentos, e eu afirmo para vocês na minha fala e na prática, eu não tenho condições de pilotar esse Boeing sozinho. Se Deus me deu pessoas leais para estar do meu lado, elas têm que botar a mão no manche, e eu não me envaideço de nenhum momento de achar que seria bonito eu ser o dono sozinho. Eu teria, talvez, nesse momento, um pouco de vergonha de achar que só eu seria a estrela, né? Então, assim, a Transpotec, se ela for um paralelo ao céu, cara, a gente tá cheio de estrela cadente aqui dentro, e elas têm que voar, porque se elas voam, nós voamos. É assim que a gente faz, pensa, age e distribui também. Uau. Que aula, né? Aula. Incrível. Ô, Ricardo, e com certeza, até quando fala da questão acadêmica e tal, traz com uma humildade muito admirável, mas ninguém constrói isso, seja atrair, seja reter as boas pessoas que te acompanham nesse processo, sem ser uma pessoa que se desenvolve, que busca conhecimento. E de que maneira tu fez isso no longo do tempo? Que acadêmico a gente sabe que não foi por lá. Foi por qual meio? Bom, eu falo da acadêmica porque, assim, eu tenho, né, como humano também, eu me frustro, né? Eu não vou mentir para vocês, papo aberto, sincero aqui. Eu sempre quis levar para casa dos meus pais um diploma, né? Talvez eu até me emocione, porque eu não sou esse cara que vou mostrar para minha mãe que eu ganho o diploma. E eu tinha esse sonho, né? Tenho ainda. Meus pais estão vivos. Quem sabe eu crio coragem de fazer um EAD e me formar. Pode parecer bobeira, mas cada um tem o seu sonho, né? O meu era chegar em casa com o diploma. Bom, respondendo a tua pergunta, meu sonho é ser juiz. Eu sempre quis ser juiz, entrei em direito para ser juiz, mas não foi isso que Deus tinha para mim. Então eu já enxerguei logo que não ia ser juiz, tanto que eu tranquei a faculdade para trabalhar. E eu tenho uma frase que eu acho que é muito verdade, que se a gente pegar a Bíblia como uma referência para essa fala que eu vou falar, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E aí eu estou dizendo que não é o escolhido, né? Ah, meu Deus, Ricardo é escolhido. Não, acho que todo mundo é escolhido para alguma coisa, para o propósito dele, porque ele nos conhece antes mesmo de a gente ser gerado, né? Tem um salmo que fala, tu me conhecesse no ventre da minha mãe, me tecesse ainda que eu não era nem sabido. Então, nesse princípio, todo mundo tem um, né? E ele me capacitou, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês, realmente não foi na grade escolar. Essa empresa cresce por talentos colocados, conglomerados, e as pessoas vão aparecendo. Então, pensa, a gente saiu de 2 funcionários para até 2010, éramos 36 funcionários, 36 pessoas na equipe. Algumas já saíram, mas algumas continuam. Nós temos pessoas de 24 anos de empresa, de 18, de 16. Então, assim, eu tenho pessoas lá daquela rua Goiás, lá atrás, aquele galpão de 150 metros quadrados, que estão aqui hoje. Então, qual que são as coisas? A gente vai distribuindo esses talentos e captando novos talentos, né? Então, assim, nós temos hoje uma qualidade administrativa, uma qualidade financeira, uma qualidade de gestão de frota, uma qualidade de gestão de TI, porque tem pessoas extremamente capazes que Deus nos manda. E eles trabalham com certa liberdade. E a minha função fica de vender. Então, no resumo, Ricardo, fala a verdade, cara. Tu atrai. Cara, eu sou um vendedor. Minha função é vender. Essa é meu papel na Transpotec. E fazer o que Deus vai mandando a gente fazer, né? Então, nunca tive assim, dizer para vocês, tens um curso. Não consigo recordar assim algo com mais de... Até porque eu não consigo ficar parado muito tempo. Então, assim, é a frustração da escola. Eu tenho vontade de entregar um diploma. O problema é como eu vou ficar 3 anos na aula, né? Vou ter que tomar um remédio para conseguir. Então, não sei se eu consegui te responder, mas não foi... Eu não busquei em algum lugar. Eu busco em pessoas melhores do que eu. Então, hoje eu falo, já falei 10 vezes, 15 vezes e falo 100 vezes. A Transpotec tem pessoas melhores do que eu trabalhando. O que faz eles ficarem aqui, sendo liderados nesse lugar, é uma outra pergunta que tem que fazer para eles, porque daí eu não sei a resposta. Mas eu busco em pessoas melhores que eu.
Porque se eu tenho gente melhor que eu tenho certeza que eu vou ter bons conselhos. E para encerrar esse contexto, tem uma frase que eu gosto muito, que é um Provérbios de Salomão, que é: na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se eu ponho 7 pessoas na mesa sobre um tema, tem um PhD no assunto, outro não sei o quê, bons conselhos eu tenho. É ir para casa perguntar pro homem lá de cima o que ele pensa. Incrível. Incrível, incrível. Vocês estão meio perdidos, mas acho que estão se entendendo, né? Muito Não, bom. tá perfeito. Tu comentou numa das tuas falas anteriores sobre a entrada do fundo, né? Uhum. O que mais mudou entrando um sócio com essa envergadura na tua empresa? Tem alguma decisão, ou algum método de decisão que tu tomava lá atrás que hoje tu precisa tomar uma decisão diferente? O que mais muda? Porque a maioria das pessoas que vão nos ouvir aqui, por mais que a gente não tenha um controle de onde isso pode chegar, são pessoas que naturalmente, se a gente olha estatisticamente, não passaram por isso ainda, pelo menos. O que tu pode trazer para nós de experiência, Legal. ter um sócio como esse dentro da tua empresa, assim? Legal. Então eu vou fazer só um paralelo para construir a entrada do fundo, né? Porque no final do dia a gente o que é a Transpotec, né? Somos uma locadora de empilhadeiras. Somos a maior empresa de serviços de manutenção de empilhadeiras do Brasil. Nós temos 400 mecânicos trabalhando para consertar nossas máquinas que estão alugadas e também para fazer manutenção de máquina dos clientes. Mas no resumo, nós somos uma oficina mecânica. Tem 11 oficinas mecânicas, no fringir dos ovos a gente é uma oficina mecânica. E lá atrás, seja do que eu buscava, mesmo como funcionário, que não era dono, e depois de dono, o que eu queria colocar estamos juntos trabalhando para um propósito. Então eu nunca fui o dono da Transpotec. E aqui eu não estou nem falando do paralelo de que Jesus é o nosso principal sócio majoritário. Eu estou trazendo antes ainda dizendo assim, a gente nunca teve a posição do Ricardo dono. Ou seja, se eu quisesse ser dono, talvez eu teria parado em Blumenau. Porque, cara, a empresa na minha mão, 40 funcionários, máquina alugada, e não existe decisão certa ou errada, cada um tem o seu chamado, o seu propósito. Tem gente que acelera e talvez seja propósito, tem gente que tem uma vida mais controlada e pacata. Talvez seja o propósito que a gente tem que pensar se o coração está em paz. E o meu é expansão, e vamos. Então quer dizer que eu não tenho esse ponto final, aonde o Ricardo quer chegar. O que é bom para ti? Eu não estou com um alvo determinado. A paz que eu tenho no coração de fazer o meu trabalho, de vir aqui trabalhar como um colaborador da Transpotec que tem que pilotar esse trem, é uma. Esse pensamento me fez chegar com uma empresa como ela estava lá perto da pandemia. Uma empresa que tinha auditoria externa. Por que eu iria auditar uma empresa externamente se eu sou o único dono? Né? E tenho meus braços direitos. Não era para saber se tem alguém aqui dentro olhando ou não. Era que eu precisava trabalhar de um jeito como uma empresa séria trabalhasse. Não uma empresinha do dono. Não era o que eu quis para mim. Eu nunca quis construir a empresa para o Ricardo ser... Cara, olha lá, esse é o Ricardo da Transpotec. Essa empresa, eu tenho cargo, eu tenho que trabalhar, é a minha função trabalhar, e se eu um dia entender de que eu não sou mais eficiente na minha função, aí eu vou exercer meu segundo cargo. Aí eu subo para o conselho e deixo alguém no meu lugar. Construí só para mostrar para vocês que quando veio 2016, na grande crise da Dilma, a Transpotec depende de capital, porque eu compro as empilhadeiras que vocês estão vendo aqui, não temos dinheiro, nós vamos no banco, hipotecamos as contas, e essa foi a minha jornada aos longos até 2021. Hipoteca a casa da mãe, paga hipoteca a minha casa. E vive de hipoteca, dívida e confusão. Por um propósito de continuar empreendendo e crescendo. E aí em 2016 com a Dilma a gente enxergou, né, veio a grande crise da Dilma, os bancos gritaram, e a gente recebeu uma visita aqui de um banco e falou, olha, vocês são muito desorganizados. Vocês acham que essa empresa é desse jeito? Não é. E ele começou a mostrar que a gente ainda tratava financeiramente a companhia com um pouco de jeitão de dono. Ah, confia em mim, fala comigo. E o banco disse, não, eu confio e te falo contigo. Mas e se tu morrer? Porra, a gente não tinha pensado nisso. E começamos a auditar a companhia, melhoramos nossos KPIs. E foi graças àquele conselho que a gente se preparou financeiramente para uma empresa de forma não de dono. Tanto que a gente não distribuía resultados até o fundo entrar. Então era lucro, empresa. 20 anos, lucro, empresa. Era o nosso negócio. O Ricardo não quer nada lá. É empresa. Feito isso, veio a pandemia e 20, graças a Deus, nós tinha caixa para sustentar.
Passamos a pandemia, conseguimos suportar toda a operação, não tivemos nenhuma perda grave, nem dano com fornecedor, com nada, pagamos as contas. E esse trabalho, começado lá atrás, de não querer ser empresa do dono rico, né? O seu Luciano Hang fala, né? Empresa rica, patrão pobre. É um pouco desse DNA que a gente carrega. E aí a gente enxergou de que, beleza, passamos, amém. Mas e se vir mais um balde desse aí? Porque o que a gente guardou 20 anos como empresa séria, a gente queimou. Ou seja, é um negócio, não é a empresa, pessoal, chorei. Não, é negócio. Tu ganha, tu perde, só tem que equalizar. E aí começamos a receber, né, conversa de A, conversa de B, e aí a gente chegou numa conclusão sobre fundo. Cara, para nós é um bom momento. Primeiro, a gente sabe o que faz. Segundo, a gente resolve o problema financeiro de alavanca, de hipoteca, né? Segundo, a gente consegue dar um trote maior. Quarto, a governança da nossa companhia. Se o Ricardo morre, quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar da minha esposa? Quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar dos funcionários? Então a gente recebeu algumas provocações de possíveis interessados, mas nunca bateu o santo. E com essa empresa que hoje é a nossa sócia, que é a Vinci, é um fundo listado na Bolsa, mas é presente no Brasil, a gente teve paz, porque eles falaram as palavras que a gente talvez precisava ouvir naquele momento. Olha, a gente quer fazer que talentos crescer, a gente entra para ajudar, a gente não quer sentar na janela, a gente quer ir para o banco de trás, a gente deixa vocês pilotar, vocês que conhecem, estamos aqui para tirar dúvida, e a gente quer minoritário, então a gente ficou com o comando da companhia, com a oportunidade de ter alguém para dar suporte, um suporte financeiro que para nós é importante, e a gente investiu 98% do dinheiro da transação, compramos máquina, tudo. Fiquei com 2% basicamente da operação, porque eu tinha conta para pagar, e daí o que eu fiz? Fui lá, deshipotequei a casa da minha mãe, nunca vou esquecer, fiz um jantar com meus pais, falei, olha, nunca mais vou hipotecar a casa de vocês. E aí a Vinci veio para nos dar essa robustez financeira, a gente comprou na época quase que 100 milhões em empilhadeira, bem antes de dobrar o preço da pandemia. Então aquilo para nós foi uma transação pontual, porque no que chegou as máquinas, os preços dobraram. Então a gente meio que com aquele dinheiro fez o dobro, naquele momento fez o dobro. Crescemos desalavancados. Junto com eles, com a empresa, a gente conseguiu captar dinheiro mais barato, então a gente mudou a forma de captação e a nossa governança está totalmente estruturada, então a gente tem reuniões boas de conselho, a empresa tomou uma solidez de segurança com alguns clientes, com essa questão da robustez. Hoje a gente acessa crédito direto no mercado de capitais com debênture, né? Eu nunca imaginei que essa empresa lá de 150 metros quadrados iria captar dinheiro na B3, né? Com bancos alavancados, então a Vinci veio no momento certo para nós, mas que eu quero deixar a mensagem que era o que nós precisávamos. Nós orávamos por uma solução, a gente tinha convicção que Deus ia nos dar uma resposta e para nós foi realmente uma resposta, no jeito que veio. Eles são minoritários aqui dentro, então o nosso time, não é o Ricardo, é o time da Transpotec, tem poder de sentar numa mesa e falar assim, cara, a gente vai para cá e eles vêm junto com a gente, então é muito legal. Tu considera que essa foi a tua melhor venda? Não maior, necessariamente, mas a tua melhor venda, porque eu entendo que tu deve ter feito várias vendas Já. de significados e importâncias diferentes. Aqui a gente sabe que o montante financeiro, provavelmente, talvez o maior deles, mas tu considera a tua melhor venda nessa jornada? Não, cara, não. E assim, eu tenho que cuidar porque daqui a pouco eles vão assistir esse podcast, né? Porque eles ficam, volta e meia, a gente vai divulgar, eles vão assistir. E eu sempre falo pra eles que eles pagaram muito barato pela Transpotec. E isso gera uma briga fodida no nosso. Desculpa o termo, vai ter que botar um bip aí. Mas brincadeiras à parte, não foi. Porque o que a gente. Óbvio, acho que assim, foi a maior decisão depois da compra da Transpotec. Então, assim, acho que em termos de decisão foi uma das maiores, porque ela reverberaria todo o nosso futuro, né? Então, assim, acho que a primeira decisão quando eu entrei na Transpotec é uma grande, a segunda que eu comprei e a terceira decisão. Mas a maior venda, que eu acho assim, a mais maluca da nossa história foi quando a gente entrou na CIMED. Que foi... Vocês estavam naquele evento aqui de Blumenau e aquilo, pra mim, assim, na minha história, eu nunca vi nada igual. Da história. Venda, né? A arte de vender, pra mim, aquela foi épica e... Fala mais. Poderia comentar, porque assim, a gente não tava no evento. Vocês não estavam? Mas a gente ouviu falar.
Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar dessa história porque ela é fantástica. Talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui não sabem dessa história ainda. Sim. Então seria um prazer compartilhar com eles. Então, assim, antes de mais nada, honra a Deus aí pela vida da família Marques, do Adib, do João, porque não tenho dúvidas que Deus tinha um propósito. E antes de falar da venda, quero falar para vocês que antes disso, poucos dias antes, eu tinha tomado uma das decisões mais difíceis da minha vida como empresário, diante do fundo. Comentei para vocês um pouquinho lá em cima, que era dar um não para um negócio que a gente tinha que fazer. Então eu dei um não. E eu dei um não com a convicção de que Deus tinha dito para eu dar um não. Mas eu estava muito frustrado, muito frustrado. E o evento já estava acontecendo, né? Já estava programado. Então, meu coração estava triste naquele dia do evento. Bom, o evento a gente teve... Vou dar uma resumida, né? Mas a gente recebeu em Blumenau a CIMED, o João da CIMED, para fazer uma palestra do vendedor do bilhão, né? Como ser um vendedor bilionário. E a Transpotec, para apoiar o Rafa Silva, que é aqui da nossa cidade, um amigo muito querido. Rafa, um abraço, tu sabe como eu te admiro e oro pela tua vida também. Rafa falou, cara, vamos fazer o evento? A gente fez. Não é o nosso perfil, né? Não é nem muito o nosso estilo de marketing, mas a gente foi lá e colocou uma empilhadeira lá. Na proposta era patrocinar, telão e uma empilhadeira. E aí começou a fazer o que a gente faz com amor, né? A gente é laranja, a nossa cor é laranja, a Transpotec é laranja, a gente tem tatuagem laranja, a gente é sangue laranja. E a gente pensou, não, a gente não está indo por nós, a gente está indo para atender o evento. E quem é que vem? É o Adib. Que cor que é? Amarelo. E aí a gente pegou uma empilhadeira, o time de marketing me ajudou. A gente foi para a internet, copiou o jato dele, porque ele tem um jato, o helicóptero era todo quadriculadinho ali, preto, amarelo e tal. E nós pegamos a empilhadeira e quadriculamos inteira padrão CIMED. Ou seja, era uma CIMED. Na torre tinha as pílulas da CIMED, escrito CIMED. A gente pintou o contrapeso de laranja e de amarelo. A gente fez uma máquina da CIMED para o evento da CIMED. Não era sobre Transpotec. O evento era da CIMED. E eu vendo empilhadeira. Então, tinha uma empilhadeira, mas prestigiando para ele. E nós mudamos as nossas cores. Fizemos camisas amarelas. Todos os nossos colegas de trabalho que foram, nós fomos de amarelo. Foi muito legal, porque eu consegui pedir pro João subir na empilhadeira. Então nós temos uma foto do João sentado na nossa empilhadeira lá na frente do evento, com todo o time da Transpotec de amarelo. Tu não sabia se era CIMED ou não. E lá dentro, naquele back, gerou muita empatia, porque primeiro que o santo bateu. O João foi com a minha cara. E ele até usava, brincando assim, um termo que é tipo assim, vendedor. Cara, porra, vendedor. Porque, cara, né, eu sou vendedor, eu tava do lado dele. Foi muito vendedor, tá? Fui muito vendedor. E aí eu vou aqui lá, o seu João, vem aqui, quero mostrar uns colegas e tal. E às vezes ele confundia, ele me chamava alguém do time. Desculpa, achei que era o pessoal da CIMED, porque a gente tava no back e tudo de amarelo. E ele era o amarelo. Então, resumindo, a gente confundiu tudo. Eis que tem a palestra lá, aparece o nosso telão, a imagem da Transpotec, e eu levanto, o João já estava no palco e o filho dele estava em pé. E uma coisa que vendedor não tem, aprendi com a família Adib ratificando cara, vendedor não pode ter vergonha. Tá, levantei, fui lá do lado do Adib, que é o filho, né? O João é o pai, o Adib é o filho. E aí aparecendo a Transpotec e tal, no telão lá, e eu falei assim, olha, Adib, a gente podia ser teu fornecedor, pô, dá uma chance pra gente, a gente é bom e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, pilhadeira, acho que a gente tá contando. Ele pega o telefone, faz uma ligação, ali, na hora. Eu tô em Blumenau, tal, explicou. Ele fez uma ligação pro diretor de logística dele, na minha frente. Anota o telefone, amanhã tu fala com o cara. Obrigado. Uau. Ganhei uma ponte? É o que a gente precisa. Na hora do evento, mesmo assim, rapidinho, antes de começar aqueles episódios, eu liguei pra ele, pro cara. Falei, tudo bem? Já me ligou? Falei, tô aqui, peguei teu contato. Amanhã eu te ligo, só tô te falando que eu tenho muito interesse em falar contigo. Beleza. Aí houve o evento, ocorreu e tudo mais. No dia seguinte, liguei pro cara, me apresentei e tal. Daí, cara, ele falou assim, cara, essas tuas fotos estão correndo o grupo da CIMED inteira, a foto da empilhadeira, a foto do João, empilhadeira da CIMED. Aquela imagem que nós fizemos com o João bateu foto, fez vídeo chamada. Aquilo fez na CIMED. Bom, aí ele me deu o contato de um Compras, eu ligo pro Compras e o Compras falou assim, olha, cara, parabéns, o evento de vocês fantástico, deu o que falar aqui na CIMED,
todo mundo só fala dessa empilhadeira amarela e tal, mas é uma pena. A gente rodou o processo de locação recentemente, é verdade. A gente não conhecia vocês e já está fechado. Está fechado com uma empresa e já está na mesa do João para assinar, mas agradeço, o próximo passo. Falei, sabe aquele fã do Chaves, assim? Meu Deus. Eu falei, quanto tempo o contrato? Ele, 5 anos. Falei, cara, que azar. Que azar. E desliguei o telefone e fiquei muito frustrado. Muito frustrado. Pensei, Já tava um pouco triste já pela situação do projeto. Aí entra, né? Humano, ó céus, ó vida, ó dor, ó, tu esquece tudo que é bom, tu fica no ruim. E fiquei, cara, eu sei que ele subia ali na minha sala e fiquei andando em círculo, né? Meu Deus, cara, e agora? Será que eu ligo pro cara? Será que eu não ligo? Eu tava com o telefone dele? Ele me passou o contato dele. Do João? Não tinha. Será que eu faço? Daí eu fiz o quê? Eu liguei pra um cara que eu conheci no evento. Falei, cara, poxa, liguei pro cara que o Adib fez a ponte e tal, me faz uma coisa. Ele falou assim, cara, eu não tenho esse poder de mandar parar alguma coisa. Um outro cara aleatório assim, né? Tá bom. E ele pega e me manda o contato do Adib. Mas fala tu com ele. Eu pensei, não consigo falar não, né? Aí exagerei. E vim aqui e rodei na minha sala. Pensei, cara, não vou. Pensei comigo, sabe uma coisa? Vou. Fui na apresentação, todas as palavras que o Adib usou, todas que ele usou, tem a ver com a gente. É o nosso DNA. Do Brasil pro Brasil. Eu sou fabricante nacional. Assim, o que ele tem como valor, nós temos como valor e somos. Então eu peguei todas as palavras que ele usou e mostrei para ele que a gente fiz uma apresentação de 4 slides e mandei pro cara. Não tive coragem de ligar, mas mandei, olha, agradeço o teu contato, muito obrigado pela tua ajuda, mas vocês já fecharam o negócio e tudo mais, fica para próxima, mas eu não posso deixar de falar que a gente seria o teu melhor fornecedor. A gente seria a empresa que vocês precisariam para crescer. E tô contigo. Cara, não deu 40 minutos. Ele me responde. Liga pro cara tal. Era o cara que eu já tinha falado, que tinha me dito que tinha fechado. Do compras. A direção de compras. Aí eu ligo. O cara já não tava mais muito meu amigo, tava um pouco chateado. Falei assim, cara, olha só. Eu não sei o que meu chefe vai fazer. Já tá fechado. Mas ele mandou eu pegar teu preço. E nisso eu tava indo pro Japão. Eu tinha uma viagem pro Japão marcada. Isso era sexta-feira. O evento do Rafa foi na quarta. Na quinta essa confusão. E na sexta, termina da confusão, ele fala, me manda a proposta atualizada até segunda. 5 da tarde de sexta-feira e sábado eu ia viajar pro Japão, cara. Resumindo, eu sei que eu fui daqui pro Japão fazendo a proposta deles e tal. E assim, eu não vi o escopo, era feeling. Feeling que vem do alto. Tá, sozinho, peguei pra mim o projeto e fui. Fiz as ligações pros meus braços aqui e tal, precifiquei. Ele nem sonhava que eu tava no Japão. Mandei a proposta na segunda-feira. Só tinha uma chance. Então fiz o que tinha que fazer. Fiz o meu melhor. Mando pra ele. Na terça-feira me manda um convite. Reunião no Teams, 3 da tarde. 3 da manhã. Eu tinha acabado de chegar no Japão, virado. Falei, não, acordei às 2, bati, lavei, tomei banho. 3 da tarde. E eu 3 da manhã. E ele nem sonha que é essa história, né? Cara, eu começando a pergunta, eu respondendo e tal. E esse cara, né? Olha, ele não, também disse, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas estou fazendo. Fez pergunta e tal. Beleza. Deu 3, 4 dias, mais uma reunião, mais pergunta, de madrugada também. E aí ele me diz, preciso de 4 máquinas urgentes para Pouso Alegre. Tem que chegar lá segunda. Cara, nós paramos a empresa na sexta-feira, pintamos as máquinas, botamos adesivo, igualzinho nós tinha feito, botamos no caminhão com 2 motoristas, tocamos a Pouso Alegre, na segunda-feira chegou. Quando chegou a máquina, eles encostaram. O meu menino tava junto e falou assim, pô, eles nem ligaram, não era para usar, era um teste. E nós passamos no teste, resumindo, o João não assinou o contrato com o fornecedor, ele vetou na caneta dele o contrato, fechou conosco, hoje a CIMED é nosso segundo maior cliente, cara. A CIMED entrou pequena, dobrou, e quando veio esse vamos fechar com vocês, era o alento daquele minha tristeza, né? Que Deus estava com a gente no negócio e para cada porta fechada ele abre uma maior ainda. E hoje a CIMED é nosso segundo maior cliente, e a gente, mas assim, a gente lambe eles como, né, os nossos clientes todos, a gente lambe, a gente atende bem, e a gente pegou a onda do crescimento dele, né? Então, essa história, né, que foi a minha maior venda, porque tava perdidaça na caneta para assinar. Venda, eu acho que até agora foi essa, uma das mais doidas. Cara, incrível, né? É até difícil se a gente fosse resumir isso ou tirar insights, porque eu acho que cada um que vai ouvir aqui vai tirar insights únicos para si mesmo, né?
olhando para sua empresa, olhando para as decisões, Tem de mas tudo, tem não muito desistir, aprendizado. tem fé, tem perseverança, Coragem. tem coragem. E tem muita alma, né? Cara, eu acho que essa é a palavra dessa empresa. Nós se damos de alma, tudo aqui. Se olhar o nosso menino de marketing, se olhar o nosso RH, se nós olhar o pessoal da oficina, se tu olhar o financeiro, tu vais encontrar alma, né? Tudo que fazeis de todo o coração, como para o Senhor. Então acho que é o que a gente intriga aqui nas pessoas. A gente faz não pro Ricardo, porque de verdade muita bola para algumas coisas a gente não dá, mas tu faz pro homem lá, meu, é tão gratificante. Essa CIMED é doida. É incrível. E quando tu falou sobre alma, eu tinha pego esse insight quando tu falou que tu deu sociedade pros teus atuais sócios sobre o que eles construírem, não sobre o que eles vão construir. Porque normalmente não é isso que o mercado ensina a fazer. Sim. Tu, de alguma forma, tu tem que construir, gerar valor para a companhia para tu estar apto a talvez ganhar alguma coisa no futuro. Uhum. É um pouco do que as escolas ou um pouco do que as empresas talvez mais sem almas ensinam. E o que tu fez é na contramão disso. É justamente valorizar aquelas pessoas que estavam contigo já desde o começo. Uhum. Né? Ou na jornada construída contigo. Isso, eu tive esse insight disso, é uma empresa com alma, porque hoje não é muito do que a gente vê por aí, né? O João Adib, para ti, ele é uma referência empresarial? Quem são tuas referências sobre empresa hoje? Eu imagino que a tua maior referência é Jesus e é inegável. Não tem dúvida, Quando se fala no âmbito empresarial, quem são tuas referências hoje? Então, eu vou só fazer um ponto sobre esse nosso comentário anterior, que é uma opinião minha, né? Uma opinião puramente minha e respeito todas as outras, e acho que não tem certo nem errado. Na atual situação, pelo menos do tamanho da Transpotec, com os objetivos da Transpotec, não é ser uma empresa do dono aqui em Blumenau, e sim uma empresa que cresce, a retenção de talentos é um ambiente bom, ser justo com as ferramentas de trabalho, remunerar de forma justa, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que pode parecer boba, mas a gente paga todo último dia de cada mês, né? No nosso tamanho, com 800 colaboradores, a gente teria só o spread dos juros, se a gente guardasse o dinheiro para pagar no dia certo, a gente ganharia um bom valor, né? Mas por que a gente antecipa? Porque se pode, faz, né? Então a gente vai, se pode, faz. E reter talentos como eu faço para ter pessoas boas comigo? É dando condições de elas sentirem de que elas podem voar, né? Nem todas, neste momento da Transpotec, serão sócios da Transpotec. Não é sobre isso. Mas será que um dia, se a Transpotec não for mais altos, não são sonhos nossos, não são sonhos meus, mas vai que um dia a gente realmente tem ações disponíveis. Por que não, né? Então eu acho que reter talentos é uma forma de você instigar cada um no seu propósito. Minhas referências, eu tenho muitas, Luiz e Gustavo, muitas, né? De novo, daria para falar Jesus sobre todas as referências, porque ele fez uma liderança gigantesca, ele ensinou sobre dinheiro, ele ensinou sobre tudo. Mas eu tenho várias, cara, de grandes nomes nacionais, como o Adib, como o Luciano da Avan, assim como eu seria injusto de não citar pelo menos uns 40 clientes nossos, né? Caramba. Porque cada um tem a sua particularidade, do seu biotipo, do jeito que toca, e a gente é um pouquinho de cada um desses clientes que a gente admira. Então, da empresa tal, por isso que eu não quero citar mais do que esses dois, porque são referências, porque eu vou estar esquecendo alguém. Mas da empresa tal, de um amigo meu tal, eu admiro demais o jeito que ele tem a controladoria dele, o jeito que ele controla. Então a gente vai ali, faz benchmark e aprende. Um outro amigo meu que a gente tem como cliente, ele é muito bom em tecnologia. Então assim, tem tantos empresários com a sua característica que eu admiro. Por quê? Porque não tem o meu tipo perfeito. Assim como tem pessoas que devem gostar de algo meu e odiar, assim, se a gente for botar críticas, tem coisas do João que eu não concordo, né? Mas quem sou eu, né? As coisas que ele faz, né, com o dinheiro dele, ele escolhe, assim como o Luciano, assim como eu. Então eu acho que a gente tem que pegar sobre cada um das pessoas que estão aí e escolher algo de bom e pega. Tem uma frase que a minha mulher me ensinou um dia, porque eu acho fantástica, que eu quero dividir com vocês e com quem está nos assistindo e ouvindo, é como se fosse um grande banquete a nossa vida do dia a dia. Come o peixe e gospe o espinho. Tudo tem peixe e tudo vai ter espinho. Tem gente que só escolhe os espinhos, daí desperdiça a carne. Então, para cada um desses caras fantásticos que a gente caminha, né, a gente pega o peixe deles. Tem espinho? Você pega o peixe. Fica com o peixe. Então, tenho muitas referências. Tira o que tem de bom, né? Pega o que tem de bom, né? Incrível. Ô, Ricardo, e tu terias algum conselho que às vezes tu tava em alguns momentos de
de indecisão ou de um pouco de confusão sobre pensamentos que tu ouviu e foi uma virada de chave, ou que foi algo muito específico, muito cirúrgico, que tu gostaria de compartilhar? Não? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta direito. Eu digo, algum conselho que algum... Conselho. É, O que eu falaria para alguém? não, que tu recebeu e que foi muito marcante. Que eu recebi? Conselho. Cara, eu vou dar um exemplo de um conselho que não foi um conselho, foi uma palavra, né, que eu recebi. Que palavras são conselhos? Que Claro. é quando eu decidi comprar, quando lá em 2010 eu estava em dúvida se eu, né, venderia a minha parte da Transpotec, que eu era funcionário, uma estimação pequena e tal, ou comprar, uma pessoa que está comigo até hoje, que é o André, nosso mecânico, está conosco até hoje, são 24 anos juntos aqui na Transpotec. Ele me encontrou e naquele momento, assim, ele falou uma palavra para mim. Ele olhou bem no meu olho, nós encontramos, e ele não sabia da história, porque eu estava vendendo e tal, uma confusão. Ele falou assim: os humildes serão exaltados. Volta. Nós precisamos de ti. E toda aquela eu vou sozinho, eu tenho que fazer, eu tenho um trabalho lá fora, eu, não era sobre mim. Eu teria que voltar. Porque eles precisavam de mim. E fez eu me endividar numa conta maluca, comprar Transpotec. Então, assim, eu recebo bons conselhos de virada de chave quase que todos os dias, se não mensais, assim. 97% deles são palavras, são Bíblia. São algo que alguém lá atrás escreveu, tá lá no livro. E essas entram na minha vida como um divisor de águas, né? Então, esse é um exemplo de um conselho. E aí, se a gente pegar outros centenas, né? Eu busco conselho na Bíblia. Então, muitas vezes, é óbvio que eu ganho, né? Um dos meus faróis de decisão são conselhos. Então, quando eu tenho um projeto ou alguma coisa, eu vou buscar me orientar. Então, eu acabo escutando, sim, vários conselhos, mas o decisor, aquele que vira a minha chave, é a palavra. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, é um provérbio. E eu uso isso como um farol, mas eu não tomo decisões específicas de virada de chave com base em conselhos. Eles são a peça, um dos tripés fundamentais da minha história, do que eu faço e do que eu decido, mas não o principal. Então, dos conselhos, eu vou para o meu quarto e pergunto: Senhor, diante disso aqui, com esse cenário, tudo escutei, é da tua vontade? E aí acabo buscando muitas palavras que a própria Bíblia vai me mandar, ou vai estar escrito, ou os aprendizados que eu busco nela. Incrível. Caminhando para a parte final aqui, Poxa, tá tão eu legal. tenho uma dúvida pessoal, até te adiantei um pouquinho nas nossas conversas. Na medida que eu fui me aprofundando na fé, eu comecei a entrar numa certa dualidade. E provavelmente por imaturidade da minha parte. Que são momentos que eu preciso tomar uma decisão e que às vezes eu sinto que pela fé eu deveria dizer não. Mas pela empresa eu teria que dizer sim. Eu acabo ficando nessa dicotomia, nessa dúvida. Como é que tu lida com isso no dia a dia? Porque imagino que talvez tu já tenha... Quais são os pilares que tu sustenta as tuas decisões para saber o que fazer nessas situações? E se tu já passou por isso, inclusive? Bom, eu fiz um back com vocês antes ali, muitas vezes, né? O que eu posso dizer para todos, né? Primeiro, repetir o que eu falei, né? Acho que não existe... cada um tem uma posição, essa é a minha. Não quer dizer que as pessoas têm que copiar ou entender tudo, então eu tenho total ciência de que há pessoas que não conseguem entender e eu as entendo. Até porque se eu olhar o Ricardo de 10 anos atrás, eu também não entendia, né? Mas na tua pergunta específica, né? Jesus foi muito claro em Mateus 6,19, quando ele fala: não amarás dois deuses. É impossível, né? E amar a Deus não é só, né? De novo, nós estamos aqui, e nós três aqui com essa liberdade deste momento, né? Para não ficar dito por não dito, a gente conhece a mesma fé, né? Então todos conhecemos Jesus. Então não é só sobre conhecer Jesus, existe dois. Um fala, faz isso, e se está diante de nós aquilo, para mim é um motivo de parar. Então, assim, as grandes decisões da minha vida, e vou falar algumas, quando eu saí da empresa lá em 2009 para 2010 para vender, quando eu voltei, quando eu
me reencontrei lá em 2017, quando eu passei pelo fundo. Vou voltar antes, quando eu conheci a minha esposa. Tudo, se não tiver de acordo com a vontade de Deus sobre a minha vida, eu não faço. E aí, exemplo, a gente já deixou de fazer negócios, de verdade, deixei de fazer negócios porque a conversa era uma conversa truncada que não era o que a gente pregava aqui. Por exemplo, já começa o discurso, não, vamos entrar nesse mercado aqui, eu conheço gente e, cara, eu tô com eles na minha mão. A Transpotec já parou aqui. Alguém que quer nos ajudar, indicar e tem o cara na mão. Em nenhum momento a gente fala que coagir ou ter a mão ou já fazer troca de favores é um bom. Então a gente para. A gente não faz gol de mão, tá um dos nossos valores. Então a Transpotec, ela vou ser sincero, assim, a gente poderia talvez ser o dobro do tamanho. A gente não faz gol de mão. A gente perde clientes, a gente vê muitas situações que não são certas. A gente baixa a nossa cabeça, perde o cliente, dá 2 anos, ele volta. Então, assim, a gente segue o nosso trote. Não pegamos atalho, não fazemos gol de mão. E essa é a nossa tocada. Qual é o nosso resultado? A gente dorme, né? Então, Luiz Gustavo, eu acho que isso é um princípio muito claro do humano antes mesmo de Bíblia, né? Quem ensinou pra gente que matar é errado, né? A gente, instintivamente, a gente já se arrepia. Tá lá na Bíblia, lá em Caim, já, né? Se a gente for buscar toda essa história, tudo que a gente vê como sociedade foi construído com muitos alicerces lá. A gente sabe o que é certo ou errado. Não precisamos nem de muita Bíblia ou de muita religiosidade para a gente saber. Então, eu acho que um grande alicerce eu uso 4 faróis, vou dividir com vocês. O primeiro, para tomar qualquer decisão, tá? Qualquer decisão que eu preciso tomar, eu uso 4 faróis e não tem segredo, não tem mágica. Primeiro, se a palavra de Deus diz algo contrário. Tem roubo? Roubo. Não. Tem... não. Vai fazer mal para alguém? Vai. Não. É muito claro, né? A gente pode dar 1000 exemplos aqui, tu já sabe se tá ou não tá. Se passou por esse primeiro farol, não vou fazer mal para ninguém, eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou roubar ninguém, não é errado, não é ilícito. Eu vou para o segundo farol. Não é excludente, tem que ser todos. O segundo, eu vou para a mesa de conselho. Vou perguntar para alguém. E eu também escolho as pessoas que eu vou perguntar, né? Se eu quero fazer um investimento em outro país, eu tenho que perguntar para alguém do outro país também, alguém que já fez. Então, o segundo é conselho. Fez isso, eu passei pela parte da Bíblia e fui para conselho, a gente toma cuidado sobre emoção. Eu não tomo decisão emocionado. E o meu time de front, né? A gente tem 6 caras diretos aqui que são os nossos diretores. Mesmo que no calor de uma sala a gente toma a decisão, nós temos um lema da história empresa. Nós não executamos a decisão daquela noite. Não executa. Se a gente fala assim, vai. Nós não vamos. Não vamos. Por quê? Porque se era só isso, só aquela noite, se não for, não vem mais, não é verdade, não é. O que é bom de Deus é bom, é perfeito, é agradável e não vai vir com a arma na cabeça. Não vem. Então a gente, primeira coisa, não tomamos uma decisão ali. A gente já para. E a gente, ou seja, tem que ser agora, tem que ser agora. A gente já para, né? Então é um outro pilar que a gente faz. A gente não toma decisão emocionado. De novo, tem um provérbio que fala: o coração do homem é enganoso, corruptamente falível. Cara, a gente é corrupto, então a gente não toma decisão acelerado. Então a gente cuida bastante com a palavra, depois a gente vai para o pilar de conselho, a gente cuida com emoções. Então são alguns desses tripés aqui que a gente coloca, e aí dentro dessa decisão, tu percebes que a palavra é um dos faróis, o conselho, por causa da palavra, que manda buscar conselho, é um outro farol, a emoção, por causa da palavra, é um farol. Então a gente enche de farol. No final disso tudo, é a paz, que é o principal, o último, o quarto pilar. Se a gente não está em paz, a gente não faz nada. Nem o negócio, nem compra, nem vende, nem levanta. A paz, tem uma frase bíblica que a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Então, com esses 4 negócios, no final do dia tu percebeu que tudo é a religião que eu estou te falando, né? Tudo é a Bíblia, tudo é a palavra que Jesus vem transmitindo, mas ela é racional. Então, eu não é uma coisa esotérica que eu vou dizer assim, não, o Ricardo, ele só... Cara, a palavra eu busco algo que é concreto,
Ali, tá escrito, Tem são princípios. Conselho, eu tô te perguntando teu conselho e vou levar para mim. Eu faria, eu não vou fazer. É mais um farol. E eu não vou emocionar. E no dia, todas as grandes decisões da minha vida. Por mais que eu não tinha coragem, por mais que eu não fazia sentido algum, eu fiz com paz. Sabe assim, pode dar tudo errado, mas eu não vou dizer assim, cara, eu tava com sentimento que não era para ir. Então, são 4 pilares completamente racionais, extremamente bíblicos, extremamente cristocêntricos, que a gente usa. Né? Tô abrindo um pouco mais. E o teu ambiente todo tu preparou para isso também. As pessoas Tudo. que tu tem ali preservam os mesmos valores Tudo. e estão todas pautadas nesses princípios também. Hoje essa é a minha missão na Transpotec. Bater nos valores, na cultura e levar o nome do Senhor em cada canto que eu vou aqui com eles, para que eles entendam de que no final é racional sim, e o propósito é esse. Incrível. Queres mandar aquela braba? Ô, Ricardo, a gente sempre finaliza o podcast fazendo uma pergunta que é de cunho extremamente filosófico, e muito do que a gente está falando aqui, que seria um convite a você, para você mandar uma mensagem para você mesmo para daqui 10 anos. Então, pense em que mensagem o Ricardo de hoje mandaria pro Ricardo de daqui 10 anos ver essa mensagem. Que mensagem seria essa? Eu falando para ele lá olhar para trás, eu não peguei. Exatamente. Daqui 10 anos tu vai ver esse vídeo e tu vai ver o que tu falou para ti mesmo. Que mensagem tu gostaria de deixar, de mandar pro Ricardo daqui a 10 anos? Entendi. Cara, eu daria eu vou deixar um salmo pro Ricardo, mas eu preciso pegar ele rapidinho, porque essa Fica à pergunta eu vontade. não estava preparado. Realmente, é a braba. Faz um corte de 1 segundo aí, me dá um pouquinho. Então, pro Ricardo de 10 anos, eu deixaria um pedacinho do Salmo 119 e eu vou ler aqui para vocês o que eu escreveria para que ele lesse lá na frente. Salmo 119, Salmo de Davi. Ricardo, a palavra para você daqui a 10 anos é: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Seria uma parte do Salmo 19 que eu deixaria para ele ler lá, para ele continuar. Incrível, incrível. Parabéns, muito bom. Amém. Ricardo, mais uma vez a gente gostaria de agradecer pelo tempo dedicado aqui. Para nós foi um momento incrível, tanto agora aqui na gravação quanto antes. Sem sombra de dúvida, é uma inspiração para todos nós. Já era antes da gente ter conseguido ter esse contato mais próximo, e agora eu saí daqui com o Ricardo, uma visão ainda mais de mais admiração. Legal. Para nós, mais uma vez, é uma honra. Espero que a nossa audiência tenha curtido. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa continuar trazendo, né, e impactando a vida de vocês com esse tipo de convidado, né, com esse tipo de conteúdo, que é o que mais a gente quer trazer pro dia a dia, né? Exato. Isso aí? É isso aí. Credenciais das redes sociais da empresa ou tua, qual é o direcional? Vou agradecer vocês rapidinho então por essa oportunidade, né? Para mim foi uma alegria, uma honra em nome da Transpotec receber vocês aqui, dizer para vocês, né? E para quem está nos assistindo, o Senhor é um Lorde, né? O Jesus, ele já morreu por todo mundo, quer você aceite ou não aceite essa verdade, quer você ache ou não ache. A cruz está vazia, a tumba está vazia, e você só precisa querer, porque já está pago o preço. Então eu recomendo que todo mundo aceite de verdade a tentar entender mais do Senhor, a convidá-lo, convide ele para o seu negócio, traga ele para a sua empresa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso não torna uma empresa chata toda, né? Eu vou usar uma brincadeira aqui, uma empresa de crente. Né, eu brinco bastante, né? O Ricardo é crente. Não, crente sou mesmo, até o diabo era crente, porque ele cria em Deus, né? Crente é aquele que crê, né? Satanás cria, tal qual tentava iludir ele, enganar, e não conseguiu. Então, essa é a minha recomendação para todo mundo. A Transpotec tem o nosso @ lá, @Transpotec Empilhadeiras. Meu Instagram ainda é fechado, eu tenho esse
esse mundo de meio low profile, mas é Ricardo Underline Oríbica. Lá vai ter só sobre Jesus, milagre e Bíblia, então pode me seguir lá, eu deixo entrar. E agradecer vocês de verdade, para mim foi uma experiência muito legal. Convido vocês aqui a voltar para cá, sem as câmeras, para a gente continuar a nossa conversa com qualidade. Vou marcar um almoço. Com certeza. E muito obrigado aí por vocês terem esse tempo, né? E tenho certeza que algo grande pode acontecer, porque nada é por acaso. Amém. Obrigado mais uma vez e até a próxima.